SP+, a rádio com a cara do Brasil. Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, cidade de Ibaté. Imagens feitas no meio aí do mês de janeiro do ano de 2020. Aqui a gente estava fazendo dando um rolê aqui pela região, mostrando um pouquinho da ferrovia. A ferrovia vai ficar aqui como imagem de fundo, como eu disse. Eu vou repetir algumas imagens em loop, mas o que vale realmente é a mensagem que eu passo para você. Gente, vocês estão sendo manipulados, né? Eu me incluo, nós estamos sendo manipulados por essa rádio chamada Jovem Pan, né? A gente vê aqui no YouTube as brigas, né, entre o Rodrigo Constantino e o professor Marco Antônio Villa. Briga que a gente fala é briga de ideias, briga de ideais. Ninguém tá saindo ali no braço, né? Mas parece que a Jovem Pan é tudo uma jogada, né? Porque o Villa, que tinha sido demitido, foi recontratado e de repente, meses depois, acaba sendo recontratado, né? Logo depois que o governador de São Paulo resolveu injetar um dinheiro lá na Jovem Pan, acabaram então recontratando o professor Vilas, né? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, vai passar o trem. Muito louco, né? Esse trem da Rumo aqui indo para o Porto de Santos, vindo do estado de Mato Grosso do Sul, carregado aí de soja. Esses são os vagões HFT. Bom, vamos falar aqui do Villa, né? Do professor Villa, né? Que ele tinha sido demitido, algum tempo atrás ele tinha sido demitido por ter chamado, logo depois das eleições, ter chamado os eleitores de Jair Messias Bolsonaro de nazistas. Ou seja, eu votei no Bolsonaro, não me arrependo até agora. Eu votei no Bolsonaro, não me arrependo até agora. E se ele continuar governando do jeito que está, com pulso firme, eu voto nele de novo em 2022, se ele estiver bem como candidato. E aí eu acho um absurdo isso, sabe? Isso aí é muito grave, isso é muito sério. Sabe, você chamar as pessoas de uma coisa tão terrível como foi o nazismo, né? O partido nazista que aconteceu lá na Alemanha, que matou milhões de judeus, de acordo com a sua ideologia, né? As pessoas viam os judeus como se os judeus fossem pragas, como se os judeus fossem algo muito ruim, que merecesse, que fosse digno de matar, de exterminar como se fosse praga, né? É um absurdo isso. E o professor Villa, que é um cara que não devia falar desse jeito, ele que é um cara que tem estudo, é um cara realmente inteligente, é um cara que realmente tem conhecimento de história, ele é um historiador. Ele não devia em nenhum momento chamar as pessoas dessa maneira, sabe? Porque ele é um cara PSDBista, ele é um cara simpatizante do PSDB, como muitas pessoas lá na Jovem Pan são simpatizantes do PSDB, outros são simpatizantes da esquerda extrema, como PT, PSOL e N partidos como esses aí, partidos nocivos a toda a nação brasileira, que é um absurdo, mas estamos numa democracia. Mas a Jovem Pan simplesmente, né, depois demitiu o Villa, aí o Villa foi pra Band News, foi lá falar um monte de besteiras, lá na Band News ele foi mandado embora, ficou apenas alguns meses lá na Band News, virou uma espécie de fofoqueiro, né, que ficava só falando da bolsa que a mulher do Sérgio Moro estava usando, da roupa da primeira-dama, uma decadência para um homem inteligente como esse, inteligente entre aspas, né? Ele não consegue enxergar a luz da verdade. É um vagabundo ordinário, né? Eu não consigo entender. E de repente a Jovem Pan recontrata o Villa. E o Villa, ele não muda o seu procedimento, ele não muda a sua forma de agir, ele continua com essa soberba, ele continua com essa arrogância de achar que ele é inteligente, ele é o bonzão, né? Ele é o bonzão e o restante do mundo é tudo burro, o resto do mundo é tudo idiota, o resto do mundo é todo mundo sonso. É de uma arrogância sem tamanho.
Mas a Jovem Pan, eu já vi que o negócio dela é treta, né? A Jovem Pan adora treta, ela adora gente que treta, gente que briga, gente que discute para fazer sensacionalismo. Então por isso que eles colocam ali, para discutir sobre diversos assuntos, o professor Vila e o Rodrigo Constantino, que antes falava diretamente lá na cidade dele, lá no Rio Grande do Sul, e aí acabou sendo levado para os estúdios da Jovem Pan para sempre contradizer o professor Vila e aí causar um grande conflito de um ficar xingando o outro, né, e vira aquela baixaria igual certos programas aí de reality shows, né? Então é uma coisa impressionante a condição que o rádio está chegando. Então a Jovem Pan recebe sim dinheiro do Dória, né, fez um baita do estúdio lá, recebe sim dinheirinho do Dória, ao trem vindo. Recebe sim dinheiro do governo do estado para poder, uma forma de atacar ainda mais o presidente Jair Messias Bolsonaro, porque o Dória ele quer ser presidente da República. Se você reparar, o Dória ele não termina nada do que ele começa, né? Ele começou a ser prefeito da cidade de São Paulo, depois ele não quis mais ser prefeito de São Paulo, ele quis ser governador do estado, e ele governa o estado de São Paulo de uma forma porca. Ele que é contra a implantação das escolas militares no estado de São Paulo, faz de tudo para trabalhar contra o país. Então ele diz que não é inclinado ao governo Bolsonaro, e não é mesmo, mas para ganhar a eleição ele vestiu a camiseta amarela escrito em verde Bolso Dória, porque se ele não fizesse isso, quem ia ganhar a eleição para governo do estado era o comunista Márcio França. Esse foi o grande problema, e o Dória ele tem sérios problemas, porque ele é conhecido no estado de São Paulo apenas, ele é odiado aqui no estado de São Paulo, e ele acha que ele tem carisma o suficiente dos brasileiros do restante do país, né? Então, aos poucos aí o povo brasileiro em geral, toda a nação vai sabendo quem é João Dória, quem é esse cara de pau que quer ser presidente da República. Ele acha então que, se juntando a Luciano Huck, se juntando até a petistas, que ele vai conseguir de fato ser presidente da República em 2022, mas não passa de um mero desconhecido em relação ao público brasileiro. Talvez ele vai ser conhecido pela sua arrogância, pela sua falsidade, pelo seu ato de traição, porque ele traiu o povo de São Paulo, e ele certamente ele trairá o povo do Brasil. Ele não é fiel, ele não é um cara ponta firme nem com os colegas de partido. Então é um problema. Você que assiste aí, você que acompanha a Rádio Jovem Pan, que ela está perdendo credibilidade. A Rádio Jovem Pan está perdendo toda a credibilidade, porque o Dória está injetando dinheiro lá, porque o objetivo dele é querer ser presidente do Brasil. O objetivo do Dória é ser presidente do Brasil. Se Deus quiser, não vai conseguir, porque se o Brasil elegeu João Dória como presidente da República, aí sim você vai ver esse país acabar, aí sim você vai ver esse país morrer à míngua, né? Você vai ver esse país aqui morrer à míngua. Se tá difícil arrumar emprego, vai ficar impossível, a miséria vai se espalhar, e o povo de São Paulo que vota toda vez, o povo de São Paulo que vota toda vez no PSDB, o povo de São Paulo que vota no PSDB desde 1984, tá entendendo? Desde 1994, desculpa, 1994, 1994 votando no PSDB, e parece que o povo paulista não aprendeu a lição. Mas eu quero confessar para vocês que eu também votei no João Dória, eu também votei nesse traste, porque eu não queria o Márcio França, não queria um comunista radical no governo do estado de São Paulo, não queria de forma nenhuma. Mas aí, né, a gente confiando no João Dória,
deu no que deu, né? Ele é um cara que agora ele quer usar a máquina do Estado para processar, para fichar todo mundo que fala mal do governo dele, todo mundo que o critica. Quer dizer, essa aí é a democracia do senhor João Dória, né? Ele quer perseguir todo mundo que critica ele, todo mundo que fala mal dele, porque ele está num cargo público, ele está sujeito a crítica, sim senhor. O senhor, seu João Dória, o senhor está sujeito a crítica, sim senhor. Eu não posso criticar o senhor na intimidade do seu lar, quando o senhor não está a serviço, quando o senhor está com a sua família, você está num evento particular, eu não posso aproveitar e criticá-lo, falar da sua família, falar da sua vida particular. Mas como servidor público, como governador do estado, um servidor público eleito pelo povo, povo esse que paga o teu salário. Você está entendendo, João Dória? Nós pagamos o teu salário, nós somos o seu patrão. Então, nós, paulistas, somos o seu patrão e não é você, você, João Dória, não é você que vai querer determinar, vai querer dar ordem, querer impor a sua vontade, a vontade do povo do estado de São Paulo. O estado de São Paulo não é seu. O território paulista não é seu. O estado de São Paulo pertence ao povo de São Paulo e a todos que moram aqui. Pertence a todas as pessoas que trabalham aqui nesse estado aqui, tá bom? E agora eu gostaria que você prestasse atenção aqui. Ajuda esse canal aqui. Ajuda esse canal. Se inscreva nesse canal, tá bom? SB+, a rádio com a cara do Brasil. E fique com Deus.